Estamos no ar com mais um podcast do Senac de Caxias do Sul, Mudando Vidas, o Pode Cozinhar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito confortável. A gente vai falar de comida afetiva. Sim, a gente vai falar da gastronomia conforto. Uma moda que, para nós, parece ser nova, mas na verdade é lá dos primórdios. Sempre que a gente lembra de comida de vó, de comida de casa, de comida que nos faz bem, a gente está falando de comida conforto. E quem é que faz essa comida conforto aqui na Serra? A gente vai conhecer essas pessoas maravilhosas. Querem se apresentar? Bom dia, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão espetacular, né? Hoje vai ser com certeza muitas sensações que a gente vai poder tentar transmitir. E o meu nome é Vitor Hugo, eu sou proprietário e cozinheiro do Vito Culinária Afetiva. Então a gente tenta trabalhar muito bem com essa ideia, né, da comida conforto, é extremamente importante e digo que está dentro do nosso DNA de processo, sabe? É importantíssimo nós tentar atingir essas sensações maravilhosas que vêm todo dia nos nutrir, né, através do nosso trabalho. Muito legal. Bom dia, eu sou a Vatusa, eu sou nutricionista do Sesc Caxias do Sul. Então, um prazer estar aqui com vocês e poder partilhar um pouquinho do que a gente vive no nosso restaurante no dia a dia, né? Com comida de verdade, com ingredientes de verdade, para poder trazer saúde e conforto, né? Para cada prato. Meu colega de bancada, apresentador aqui do nosso Pode Cozinhar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou professor, cozinheiro, historiador e estou aqui para mais um podcast nessa bancada muito bem formada hoje para falar sobre aquilo que literalmente nos aquece, nos afaga e cuida da gente, né? Que é a comida conforto, comida da mãe, do pai, aquilo que vai trazer boas lembranças para nós. Eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias do Sul, e a gente está iniciando mais um Pode Cozinhar. E aí, pessoas, como diz o Matheus, parodiando a frase célebre dele no início de cada um dos nossos episódios do Pode Cozinhar. O que é essa tal comida conforto? Comfort food, comida afetiva, tem várias denominações, mas em síntese, o que é? Olha, tentando resumir, se é que se pode fazer isso, quando a gente fala de sensações, né? Eu posso dar um exemplo bem prático, que é aquele desenho da Disney, que todo mundo deve conhecer, principalmente para nós cozinheiros, né? É um clássico, que é o Ratatouille. Né? Aquele desenho, existe uma cena, obviamente, que ali conseguiu captar e fez a síntese do que se pode dizer do que é conforto, né? Do que é carinho, do que é, enfim, toda essa paixão que os cozinheiros podem transmitir para as pessoas que muitas vezes são aquele receptáculo para poder, né, sentir esse tipo de emoções. Naquele momento em que eles têm que atender aquele crítico gastronômico, né, com muita bagagem, com muita, como é que se pode dizer, assim, firmeza na cozinha francesa e todos aqueles parâmetros, eles simplesmente experimentam um prato, né, de uma forma muito singela, mas não menos importante, feita com que faz com que ele volte lá ao período da infância dele, que ele lembre de uma manhã ensolarada, em que ele está brincando e que a mãe dele chama ele para... Ego, o nome dele, assim, se não me engano, né? Vem almoçar ou vem, né? E ele sente todo aquele misto de sensações fazendo o trabalho dele numa mesa, né? Esperando para criticar e tudo mais. E aquilo ali eu acho que é a síntese, né? Consegue mostrar. A Disney tem essa capacidade, né? De mostrar essas sensações, assim, de forma muito lúdica e muito prática, né? Para mim, nada mais é o comfort food. Primeiro, eu vim a me descobrir dentro dessa tendência quando eu comecei a cozinhar. Comecei a entender isso muito depois da minha experiência dentro da cozinha. Ela bateu de forma muito, muito prática na minha vida e até profissional, se dizendo. Lá em casa, eu acho que quando a gente fala em memórias, obviamente que é necessário que a gente volte, né, às situações do passado, situações que a gente viveu um certo conforto, certa segurança, principalmente na nossa infância e adolescência, né, em que o papel da comida, não só da comida em si, mas do preparo, daquele ritual de poder
ver a mãe com aquele fogão a lenha aceso, naquele dia frio, entendeu? Cozinhando aquele feijão que vai levar 3, 4, 5 horas ali, naquele fogo brando, enquanto tu faz os teus afazeres, e tu sabe que naquele momento que tu vai sentar para a refeição, tu vai unir a tua família, e todos ali vão compartilhar de algo em comum, sabe? Fora daquela individualidade rotineira de cada um, sabe? Do seu trabalho, dos seus problemas e tudo mais. Ali é aquele momento único, sabe? De união, em que todo mundo senta, conversa um pouco de si e sente aquele misto, né, de sensações, de conforto, de nutrição, de força e energia para encarar o seu dia a dia, né? Então, isso, com certeza, quando a gente falar em comida afetiva, a gente vai estar atrelado e forte muito às memórias do nosso passado, né? Tu sabe que a minha mãe, ela sempre... A minha família, quase todos nós nascemos no final do ano, então começa lá 26 de novembro e o último que faz aniversário sou eu, que vou fazer domingo. Então é o meu filho, a minha mãe, a minha irmã, o meu pai, eu, só o meu irmão que nasceu em outubro. O restante, todo mundo assim ele é condensado em 20 dias, tu entende? E a mãe tinha um hábito de fazer alguns pratos só nesse período, sabe? Então, quando começa a chegar essa época do ano, as pessoas começam a ligar e perguntar: escuta, vai ter tal coisa que a tua mãe fazia? Entende? Então, isso é pra mim... Ok, não era uma coisa de todo dia, mas era alguma coisa que marcava e que a gente já esperava. Tem uma torta de nozes que a minha bisa fazia. Logo que chegou no Rio Grande do Sul, ela fazia. E passou para minha avó, que passou para minha mãe e que agora a gente faz. E só no Natal. Ela é uma torta que é só no Natal. As pessoas, os meus primos, eles ligam e perguntam: vai ter a torta da Dinda? Se eu faço um pedacinho, um pouquinho, sabe? Eu faço um pedaço para entregar para eles de presente de Natal. Isso é essa memória, sabe? É tu sentir o cheiro de alguma coisa e tu tá lá naquele momento da tua vida e tu sente o sabor da comida. Eu ia falar isso. Eu acho que nem... É todos os sentidos, né? O olfato, é o visual, é o sabor, né? Eu acho assim, ó, que nem um perfume te leva pro que um sabor ou um cheiro de comida te leva. É verdade. Né? Então, quando fala isso, quando eu entro lá no Sesc para almoçar e eu me sirvo do feijão, a textura do feijão me lembra a minha casa. Essa questão da comida, né, conforto, né, enfim, vem muito atrelada à comida saudável, porque na verdade não é que tem que ser saudável, mas ela tem que usar ingredientes que são fáceis de acesso, ingredientes que tu, né, não desembalar, digamos assim, ingredientes da horta, tu usa coisas naturais, né, que vão trazer mais sabor à mesa. Então, acho que vem muito atrelado a isso, assim, cada vez mais. Hoje em dia se fala da questão de comer saudável, de comer alimento de verdade, e antigamente a gente comia muito alimento de verdade, porque antigamente a gente cozinhava com muito menos ultraprocessados, né? Então, o que os nossos pais, nossos avós faziam era pegar os alimentos... A própria gordura que a gente usava era muito mais saudável, né? Não passava por tanta, né, processo na indústria, por tanto aditivo químico, por tanto conservante, né? A gente vê os produtos ali com um enorme tempo de prateleira. Nenhum produto natural, nenhum produto, né, vai ter tanto tempo de prateleira. Então, era utilizado esses ingredientes. Então, é muito atrelado à refeição saudável, sabe? A comida de verdade, a realmente ingredientes que a gente consegue de fácil acesso, que não tem que estar desembalando, que tu nem sabe direito o que tem naquela lista de ingredientes, né? Então, acredito que a comida conforto é muito atrelada à nutrição e à comida saudável cada vez mais. Exatamente. Essa questão do comfort food, né, agora, momento teórico do dia. Palavra do especialista. Tem um historiador chamado Michel de Certeau que vai dizer que a gente está condicionado a gostar daquilo que a nossa mãe nos preparava. Né? Então, eu também sempre digo isso pra todo mundo, sou filho de padeiro e de confeiteira, aí eu resolvi virar cozinheiro pra tentar mandar nos dois, não consegui, né? Mas é comum a gente fazer assimilações, né? Uma coisa que pra mim é muito comfort food são aromas. Tem certos aromas que me vêm à cabeça, tanto sim, o Vitor também foi meu aluno. O que eu já comento em aula, que a gente usa pra fazer alguns preparos específicos, água de rosas e água de flor de laranjeira. Certo. E eu sempre digo que água de flor de laranjeira tem cheiro de vó. Porque a minha avó, na frente da casa dela, tinha uns 6 ou 7 laranjeiras e esse cheiro dessa flor é o cheiro da casa da minha avó, né? Então é aquela comida que rememora.
ela conforta. A gente tem aqui N ditados que vão falar sobre isso, mas ela vai nos trazer aquela lembrança do dia a dia, para que a gente tenha, nem que por esses pequenos minutos do intervalo do trabalho e etc., esse aconchego, essa ideia de sensação, né, que a gente está em casa, comendo algo saudável. A comida, a comfort, né, ela não vai só nos trazer conforto físico, conforto de saúde, enfim. Ela vai trazer também esse conforto das nossas casas, né? Essa sensação, essa memória. A gastronomia, a ideia dela sempre foi causar algum tipo de sensação. E dentre as várias vertentes, eu acho que o comfort food vem crescendo bastante, justamente pela tendência do dia a dia, da correria, a gente ter aquele despressurizar, aquele, agora eu tô aqui de boa, tô com a minha comida, tô viajando no TikTok, enfim. Trazer essas sensações para nossa mesa, literalmente. E é bem bacana também, justamente a questão da parte da saudabilidade. Porque aí eu tenho menos trabalho com processamento e consigo fazer uma comida simples, que muitas vezes ela acaba caindo no senso comum de se eu também consigo fazer, né? Mas ela tem muito valor dentro do mercado de trabalho. Dentro do mercado em si. Porque é justamente aquilo que o cliente muitas vezes vai buscar. Não é incomum a gente ouvir, eu queria comer tanto uma comidinha caseira, ou vários restaurantes que se vendem como comida caseira. Justamente para trazer, né, essas sensações que vão lembrar das nossas mães, nossas avós, nossos pais. A comida de casa, né? E tu tocou ali, tu falou do mercado de trabalho, né? E eu queria falar da famosa marmita, né? Eu acho que esse é dentro do comfort food a gente tem que falar da marmita. Eu mesmo, eu tô aqui na Serra há 8 meses, né? Então a minha cozinha aqui, ela é bem pequenininha, eu tenho um fogão de indução com 2 boquinhas. Tem muitas coisas que eu tô acostumada a fazer na minha cozinha, da minha casa grande, no caso, né? Eu não consigo realizar aqui, né? De segunda a sexta. Mas, para mim, eu fazer a minha comida quando eu chego de noite e deixar fracionadinha com o meu tempero, com aquilo que eu gosto de comer e levar pro trabalho, né, é muito legal. Mas essa semana, por exemplo, eu não consegui. Não teve nenhum dia que eu consegui chegar em casa e fazer a minha comida. Então, ontem a gente até almoçou. Exato, nós almoçamos juntos, né? Sim. Não teve essa opção, mas a gente escolheu um lugar onde tinha uma comidinha mais caseira. A gente saiu, fez uma outra gravação e foi pro lugar. Então, para vocês, como é que é esse produto, né? Porque eu acho que é um produto. Como é que é trabalhar com o produto marmita? Bom, entrando nesse ensejo, a gente vai falar um pouquinho aqui até sobre o nosso trabalho que está voltado justamente a essa colocação que vocês mencionaram há pouco, né? Quando nós começamos, assim, a gente pensava muito, sabe, que tipo de produto ou serviço eu posso oferecer para quem busca, né? Para quem vem me procurar, para o meu cliente em geral, em si, né? Obviamente que a gente já tinha esse DNA da comida caseira, do DNA desse aspecto de emoções, desse comfort food já enraizado em nosso processo, né? Agora é o seguinte, de que forma que eu crio esse tipo de sensações de forma honesta, né, e sincera. Bem importante, né? Para o meu cliente, sabe? Como diz até o Matheus ali mencionou, muitos se valem hoje desse resgate de comida caseira. Mas a gente sabe que nem todos entregam de forma efetiva, né, aquilo a que se propõe. De que forma eu posso fazer isso? Olha, eu só encontrei um caminho, que é, na verdade, exteriorizar aquilo que eu sinto através de processos, técnicas mais fiéis o possíveis, né, assim se dizendo, para que a pessoa lá na outra ponta venha a entender ou sentir esse tipo de coisa. Como é que a gente ia saber disso? Não tinha outra forma a não ser fazendo, dando a cara, né, a tapa. Mas a gente teve alguns sinais antes, que eu me lembro que quando eu trabalhava, comecei, a gente tinha uma cozinha bem pequenininha, como tu mencionaste ali, né? As cozinhas pequenas, mas não menos efetivas, né? Pequenininha, num canto, guardado. Só para ter uma ideia, na minha casa, ou na minha residência fixa,
O meu fogão tem 6 bocas. A base. Né, na minha base, tem 6 bocas e eu tenho 3 são 3 fornos diferentes de tanto que eu gosto de cozinha. Entende? Então, é uma cozinha, é uma senhora cozinha. É uma senhora cozinha. Pra mim, pro meu marido, pra gente cozinhar. Independente se for pra nós dois ou pra um monte de gente. A minha mesa de sentar pra comer tem 12 lugares. De tanto que a gente gosta de cozinhar pras outras pessoas e pra nós. Cozinhar é uma forma de amar, né? É uma forma de amar. Então, pra mim, né? eu faço essa relação. A casa onde eu tenho o meu cozinhão e a casa aqui, onde eu tenho o meu fogão. E eu tento trazer sempre aquele meu sabor, o que eu gosto de fazer, sabe? Exatamente. Isso é o primordial. Para tu poder atingir outras pessoas com essa questão honesta ou essa questão de sensações, tu tem que se valer das emoções também. Mas tu tem que aliar a práticas, né? Boas práticas, técnicas, para que tu consiga fazer isso de forma sistematizada, querendo ou não. Não que eu queira dizer que a gente é uma fábrica de emoções, tudo mais. Né? Mas em alguma escala não me atenho a isso, sabe? Mas assim, envolve, para tu reproduzir esse tipo de coisa, tu precisa trabalhar em muitos aspectos, porque a comida, o comfort food, ou a comida afetiva, assim se dizendo, ela tem um aspecto que o produto final, ele é uma etapa, ele é a síntese de tudo aquilo lá que foi feito, correto? Mas para ele chegar nessa síntese, ele tem uma longa etapa antes, que é procurar um produtor próximo que vai te oferecer aquela lentilha que ele teve que buscar lá fora, escolher, negociar, plantar, ou buscar aquele brócolis com outro produtor que vai te entregar, ele forma mais verdinha. Então, assim, ele exige um mise en place, falando um mise en place em organização de cozinha, né, de preparos, muito mais ampla. Tu tem que começar o teu mise en place, assim se dizendo, na rua, com as pessoas. Isso envolve contato, envolve conhecer novas pessoas, aprender um pouquinho do que aquela pessoa ela precisa para te entregar aquele alimento fresco, para depois tu preparar, finalizar e até tu entregar um produto final na mão do teu cliente. Ali pelo Sesc mesmo, né? A comida que é vista no buffet, ela é construída muito antes, né? Desde uma visita num fornecedor para ver se aquele fornecedor tem os insumos, né, de qualidade para poder te atender. Então, os insumos que entram para dentro da nossa cozinha são insumos, né, de fornecedores qualificados, né, para estar ali. Porque a matéria-prima, ela é muito importante para a gente entregar o resultado final. Então, passa por todos os processos de limpeza, higienização, todos os cuidados que precisa, né? Então, a questão dos ingredientes também que são muito importantes. Eu consigo até fazer um alimento, uma refeição com qualquer ingrediente, mas o cuidado que eu tenho com os ingredientes para que eles sejam seguros, né? Para que eles sejam os melhores ingredientes, é a parte que não aparece, digamos assim, né? Exatamente. Ali pelo Sesc a gente procura sempre utilizar temperos e ervas naturais para temperar as comidas, então traz um sabor diferenciado, né? Do que usar um tempero pronto que tem aquele sabor que é padrão. E também traz, de novo, a gente querer o gosto, né, querendo ou não, que a gente dê sabor. Muitos temperos industrializados, eles acabam tirando um pouco do nosso paladar, né? Então, a erva fresca, né, o tempero in natura, a gente tem que aprender de novo a trazer isso no dia a dia para treinar o nosso paladar novamente, né? Então, a gente cuida ali no Sesc toda essa questão para que a gente tenha um alimento seguro e saudável ali no nosso buffet, né, para o nosso cliente. Então, a gente tem esse cuidado, nos bastidores, digamos assim, né? Eu acho que é bem, vamos dizer a palavra, não diria a palavra-chave, mas como é que a gente pode sintetizar tudo isso? É uma cozinha por mais que as pessoas julguem uma cozinha do dia a dia, com uma cozinha sem conhecimento e tal, eu digo que é uma cozinha com o máximo de processo. Por quê? Eu não vou comprar um caldo industrializado. Exato. Eu vou fazer o caldo. Ela é até mais trabalhosa, né? Eu não vou comprar temperos secos, mix de parará, uísque sachê, né? Eu vou lá picar uma salsa, uma cebolinha. Vou usar estes temperos que, de novo, trazendo para um contexto, se a gente parar para pensar, essa comida, essa memória que a gente quer buscar, essas pessoas não utilizavam esse tipo de produto. Se a gente for muito mais atrás, isso nem existia, né? Então é justamente aquele meme de internet.
todas as grandes navegações por busca de especiarias e vocês aí usando algo industrializado para não citar marcas. Quanto a gente conheceu do mundo, atravessou e conquistou coisas só para poder comer bem. Poder comer bem. Exatamente. Né? Poder trazer sabores diferentes, Exato. né? Então, isso eu digo para todos os alunos. Essa comida de casa, ela tem esse estigma de simples, mas ela às vezes é muito mais trabalhosa, né? E muito mais sábia. Ela tem muito mais os saberes do fazer, né? Parafraseando Michel de Certeau de novo. Por quê? Porque justamente eu consigo atingir texturas, não é uma crítica, é um comentário, com produtos industrializados, né? Até teve uma disputa ou uma discussão sadia sobre pectina. Por que eu vou usar pectina em pó se eu consigo extrair ela de uma maçã? Por que eu vou buscar esse produto fora? Porque é mais fácil, é mais rápido. Ok, mas aí é aquilo que eu falo para os alunos, isso é tecnologia, não é técnica. Então, o saber extrair uma pectina de uma fruta, claro que é muito mais fácil eu comprar ela em pó. Claro. Né? Mas aí todo o saber, todo o meandre de retirar isso, trazer essa textura, que quer não, fica diferente. Tá? Pode muitas vezes não ser um prato guia Michelin, etc., mas ele é bom igual. Ele tem o seu valor igual no mercado. Né? E não só no mercado, para nós, às vezes ele vai ter muito valor agregado no simbólico do que propriamente dito no físico, no dinheiro em si, na monetização. Mas é algo que a longo prazo vai trazer benesses, né? Eu deixo de consumir certos produtos que vão estar fazendo mal, vamos assim dizer, no sentido. Eu ganho agilidade, ganho praticidade, mas aí até que ponto isso fica, vamos dizer assim, na balança é válido. Mas vou voltar à pergunta original sobre a marmita, tá? Vou abrir aí esse assunto. Então, vocês falaram da importância do fornecedor para a gente ter o produto, para ter a matéria-prima bem saudável, para a gente garantir, então, uma marmita saudável também, né? Mas para quem está no mercado de trabalho, para quem não tem tempo, então vai até o estabelecimento, ou vai lá no Sesc, ou vai ou no teu, e pode comprar a marmita congelada? Pode. Vamos falar um pouquinho sobre vamos isso. Falar Claro. assim. Vale a pena congelar essa comida afetiva? Sim, vale a pena. Desde que Um processo correto. Com o processo e procedimentos corretos, exatamente. A ideia de congelar as refeições, quem me colocou e me trouxe para mim essa inovação, assim se dizendo, foi meus próprios clientes. Eu aprendi com os meus clientes dizendo, Vitor, me entrega refeição para semana, me entrega 5 marmitas para semana. Vamos falar de marmita mesmo. Entende? 5 marmitas. Porque a Vatusa, que é no Nutri, olha a importância, né, de tu conseguir garantir que tu vai ter tudo que tu precisa, ou pelo menos o básico do que tu precisa dentro de uma semana, sem ter que te preocupar. Exatamente. A gente tem tão pouco tempo, então essa praticidade, né? Então foi pegando esse gancho que a gente entendeu que a gente estava no caminho certo. Mas no começo eu era meio descrente, sabe? Aquele cozinheiro clássico, né? Recém-saído do... Tem que servir quente. Eu quero trabalhar em eventos, eu quero dar a minha assinatura, eu quero conquistar o meu local. Mas depois eu vim entender que isso, para mim, pelo menos é secundário, sabe? Essa é a tua assinatura. Exatamente. A assinatura se fez através de um processo que eu não imaginava. De outras formas, sabe? Que as pessoas vieram a reconhecer em mim, sabe? E não que eu outorguei para os demais. Então é o seguinte, a gente veio a congelar, a gente fez esses testes, né? Começamos a trabalhar com os clientes ali e começou a dar muito certo. Porém, a gente entendeu que o congelar simplesmente não poderia ser simplesmente tu coloca no freezer e botar no freezer, né? Isso não poderia ser dessa forma, porque envolve muita tecnologia, ciência e segurança, assim se dizendo, quando tu faz um processo desses, né? A gente teve que estudar bastante, a gente teve que ver que, de fato, existia outras formas de congelamento, né? E que demandava planejamento, investimento e muitas outras coisas, processos também, né? A gente veio a trabalhar com ultracongelamento, a gente veio a entender que o ultracongelamento, os benefícios do ultracongelamento eram muito maiores e nos entregavam basicamente essa, como é que eu posso dizer, a honestidade dessa refeição mais
99% para o cliente, né, na hora da sua alimentação. O ultracongelamento, ele é necessário porque quando a gente congela de uma forma tradicional, eu vou pegar o alimento, eu vou montar, vou cozinhar, preparar, vou congelar e vou congelar corretamente, né? Eu vou botar no freezer, como é que vai funcionar? O congelamento tradicional, ele vem de fora para dentro, né? Ele vai congelar a parte externa para depois ele chegar no núcleo, né? O ultracongelamento, ele faz ao contrário, ele congela de dentro para fora. Tá, Vitor, mas qual o benefício desse tipo de coisa? O que acontece? Quando tu descongelar o teu alimento, tu vai pegar uma marmita ultra congelada, ela vai ter um aspecto e uma textura como se fosse feita na hora, porque tu encerrou aquele processo, assim se dizendo, de decomposição, né? Com o tempo, assim. Ele vai manter nutrientes, ele vai te dar textura de sabores, entendeu? Além da segurança alimentar que ele elimina praticamente. Tu vai entregar exatamente um alimento mais íntegro possível. Porque toda vez que a gente pensa em descongelar alguma coisa, a gente sempre pensa naquela água, que o produto, o arroz vai ficar pastoso, que nunca vai estar igual, né? Mas com esse processo a gente consegue então manter a integridade do alimento. E isso tu ensina a fazer lá no Senac, né? No curso ensina, porque agora nós temos muitos ultras congeladores. Sim, mas a gente usa bastante a funcionalidade do Ultra até para fazer resfriamento rápido. Exato. Né? Depois a Vatusa complementa e a gente usa muito para resfriamentos rápidos também. Porque eu preciso armazenar um produto, não é legal colocar ele direto na geladeira, então a gente dá esse choque no Ultra, até para conservação, né? Porque como é um congelamento muito mais rápido, eu tenho uma formação de cristais de gelo muito menores. Então, pensando no organoléptico, né, no sabor, na textura, na cor, eu tenho esses benefícios, né? Acredito eu que provavelmente pelo fato de eu não criar tanta água, questão nutricional me ajuda 200%. Sim, não, com certeza. O congelamento tradicional, o que acontece, né? A forma correta seria, deixa 30 minutos, né? O máximo que o alimento pode ficar em temperatura ambiente é 30 minutos, né? Então deixa 30 minutos para sair aquele vapor, tu vai colocar para congelar e aí aquele alimento, digamos que tá lá 70, 80 graus, ele teria até 2 horas, né? Para baixar para 10 graus. É difícil, é muito difícil, né? Para conseguir, dependendo do volume, da quantidade, tu tem que baixar, deixar volumes menores para te conseguir isso, né? E não baixando ali para 10 graus, tu tem um risco de uma multiplicação bacteriana, né? E uma contaminação daquele alimento. Então, o ultracongelador, ele vai acabar fazendo esse congelamento rápido, né? E ele vai congelar, né? Digamos assim, não vai ter esse crescimento bacteriano, não vai ter um risco desse alimento. E vai preservar muito mais também as características naturais daquele alimento, né? Sabor, textura, com toda a certeza que aquele alimento que ia ficar ali, né, amornando ali, aquele tempo, né, mais devagar numa geladeira, num refrigerador, enfim. Então, com certeza, o ultracongelamento, ele traz benefícios, né, incríveis. Foi um ganho da indústria para a área de alimentos, né, que ele vem trazer essa questão mesmo de tu ter uma refeição, eu queria de noite, né, o restaurante do Sesc abre só meio-dia, eu queria de noite ter uma comidinha, alguma coisa, né, que fosse com tempero natural, que fosse na característica que o Sesc traz a alimentação na minha casa. Então, o Sesc, o ano passado, começou com a linha de congelados, né, do Sesc. A gente começou com linhas dia a dia, né, a linha de massas. Então, a gente tem algumas linhas práticas que são pratos únicos. E pro ano que vem agora a gente vai expandir e vai trazer refeições. Então hoje a gente tem a lasanha, né, a panqueca, a gente tem só a porção de feijão, tem a porção da sopinha, né, a sopa de morango é uma das sopas também que falando em conforto, né, comida de conforto, é umas que as pessoas também têm várias memórias dessa sopinha de creme de moranga, né. É a minha preferida. Olha aí, ó, é uma das que sai bastante, assim, porque o pessoal tem essa questão da memória e de noite, né, uma sopinha te traz um conforto, te traz um quentinho, né, em todas as épocas. Meu pai que eu diga. Então, para o ano que vem, o Sesc quer ampliar essa linha e trazer refeições completas, digamos assim, que seja um almoço, né? Seja uma refeição, não um prato único, que seria mais para te compartilhar em casa, digamos assim. E muito usando essa técnica de ultracongelamento para preservar sabor, para preservar características, né, do produto em si, e nutricionais também. E voltando a falar, então, dando sequência no assunto marmita, mas abrindo já, eu vejo assim, ó, que alguns estabelecimentos que vendem esse produto, que vendem a comida do dia a dia para quem trabalha fora, né?
insistem na questão do muito carboidrato, né? Sim. Arroz, massa, batata. Aí é um preço baixo, mas a qualidade nutricional que tem ali é baixa também, né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa que a gente tem que falar, que isso tem a ver com a alimentação saudável, mas tem a ver com a comida conforto. Porque o que é que na casa da gente, a mãe, a avó, ou quem cuidava da gente fazia? Fazia a gente comer de tudo um pouco, né? Exatamente. Fazia a gente comer. Tu não gosta, mas tu tem que comer, que vai te fazer bem. E a gente, quando compra algo que vem servido, né? Que vem pronto, tem essa insistência. Então, tu olha aquele prato amarelo, né? Então, ele tem toda a mesma cor, porque tu tá comendo a mesma coisa. Sim. E um pedacinho de proteína que às vezes nem tá bem feito. Então, isso é uma crítica do que a gente vê considerando o baixo custo. A gente entende que é uma fatia do mercado, Claro. mas a gente tem condições de melhorar isso sem elevar o custo. Basta que a gente possa fazer esse trabalho que a gente está fazendo agora, que é de conscientizar quem está cozinhando lá fora para outras pessoas, né? Como fazer isso considerando o seu custo e trabalhando corretamente as suas planilhas e entendendo o que o mercado precisa. Isso é uma questão bem importante. Eu acho que esse podcast ele está aqui para desvendar esses mistérios aí, né? E poder auxiliar o empreendedor a até colocar o seu produto de uma forma melhor e gerando muito mais saúde para quem está consumindo esse produto. Mas para vocês, como é que vocês montam esse cardápio? Olha, nós ali do Vito, a montagem de cardápio, ele é algo assim, como é que se pode dizer assim, muito especial, sabe? Porque ele envolve muita coisa. Para tu poder trabalhar hoje, assim se dizendo, com uma engenharia de cardápio, tu precisa analisar ingredientes que tu tem à disposição, muitos são sazonais, outros não, né? Tu precisa fazer esse estudo de feira. E fazendo um parênteses aí, né, Vitor? É lendo esse negócio que tu não pode mexer em cardápio, né? Não. Porque tem pessoas assim, meu Deus, isso aqui eu não posso tirar porque todo mundo ama. Cara, tu tem que trabalhar a favor... Se tu trabalhar a favor do teu negócio, tu tá trabalhando a favor do teu cliente. Sim. Porque tu ter um negócio saudável e tu conseguir fazer essa gestão de custos faz com que tu tenha muito mais tempo no mercado para entregar para aquele cliente que é fiel a ti. Exatamente. Né? Então, a questão de tu ter que eventualmente trocar o teu cardápio em função da sazonalidade do produto é a regra do jogo. É isso. Porque dentro da tua casa tu não consegue servir todos os dias a mesma coisa, porque tu não consegue comprar todos os dias a mesma coisa. E até a qualidade do produto na sazonalidade muda, né? Então, exatamente. Às vezes, vamos exemplificar, nós temos sempre um período no ano que o tomate, ele sempre vira o vilão, né? Óbvio que nós temos que fazer uma readaptação no cardápio, mais ou menos estar preparado para aquele ano, para aquele momento do ano que a gente sabe que o tomate ele tende a ficar um pouco mais caro. Eu tenho que mexer no meu cardápio. Mas e como que eu mexo no meu cardápio e mantenho a qualidade? Eu tenho que buscar opções para se fazer uma marmita. No caso, uma marmita do Vito de 350 gramas. A gente vai entregar 350 gramas de sensações. Pelo menos nós vamos se propor a isso, para quem vai comprar de nós. Quantas pessoas a gente tem que ter envolvido nesse processo? São algumas, porque precisa ter uma pessoa que faça um estudo de mercado, umas compras bem ajustadas, tem que ter 2 pessoas para trabalhar naquele cardápio, sem perder a essência, mas que também esteja adequado a uma realidade de mercado. Entendeu? Eu preciso de uma nutricionista para poder me orientar quanto à formação de proteína, de carboidrato, de legumes eu posso oferecer e que seja saudável para a pessoa que compra de mim. Né? Então, olha só, eu preciso de cozinheiros para me ajudar a auxiliar nesses vários processos, como o Matheus falou antes até. O simples, ele não é fácil, né? Ele é difícil. O simples tem 100% de chance de dar errado. Exatamente. Então, existem muitas situações assim para que tu possa entregar um produto que seja saudável, principalmente para o teu cliente, teu saudável consumidor. E completo, né? Completo, mas também que ele seja saudável para a saúde financeira do negócio. É uma equação perversa, assim se dizendo. Viu só? Tu que é cozinheiro, que quer ingressar nesse mundo e tu pensou que o mais difícil era aprender a cortar, a picar cebola, a cortar batata, tá vendo que não é bem assim, Não é né? bem assim. E o que acontece muito com as marmitas também é que agora as pessoas estão começando a entender, né, o valor e entender sobre os alimentos. Porque antigamente o que era? Eu quero pagar menos e ter maior volume de comida, maior quantidade de comida, né? Que dá aquela sensação de saciedade imediata,
mas que no meio da tarde... Já baixa lá cara, embaixo, não né? tem, que já terminou, já Tudo. consumiu ali, né? Então, cada vez mais a gente fala em qualidade do alimento, né? E não quantidade, né? Então, às vezes eu vou comer uma quantidade maior de alimento, mas eu não vou me saciar, eu não vou, né, nutrindo o meu corpo. E às vezes eu vou comer uma quantidade menor, mas de alimentos que realmente vão estar nutrindo e vão estar me saciando. E é muito da questão também que vai na linha do comfort food, assim, de estar comer na mesa, comer com as pessoas, né? Tu tá focado naquilo ali que tu tá fazendo, não comer com distrações de celular, televisão. Então, tu comer com atenção plena naquele alimento, né? Mastigar bem os alimentos e entender da importância daquilo ali que tu tá comendo para nutrir o teu corpo. Então, tu tem que ter um alimento de conforto, né? Se tu é um brigadeiro, digamos assim, tu não pode te punir, não posso comer brigadeiro por causa das calorias, né? E aí, às vezes, tá comendo alguns outros alimentos que estão trazendo muito mais calorias pro teu organismo que aquele brigadeiro traria, né? E junto com aquele brigadeiro traria as calorias, mas trazia aquele conforto, aquela sensação de bem-estar, aquela lembrança gostosa, né? Então, hoje, cada vez mais a gente fala da qualidade da composição dos alimentos, muito mais da questão de quantidades, né? Enfim, e as calorias são importantes, é claro que são importantes, mas a gente tem que ver quanto que aquele alimento vai nutrir o teu corpo, né? Não só as calorias daquele alimento. Então, acho que a questão da marmita é muito isso, 350 gramas, mas tu vai ter legumes, tu vai ter uma proteína, tu vai ter uma composição, né, que vai te saciar, e 350 gramas seja num arroz, feijão somente. Então, tipo, tem que ver o que vai, só uma massa com molho muito calórico, digamos assim, né? O que vai saciar o teu corpo e a tua memória afetiva também, né? O teu prazer de comer também, né? Tem que estar balanceando essas duas casas, digamos assim. É bem essa questão do que a gente comentou no episódio anterior, que o perfil do público tá mudando. Antes a gente parar para pensar por que tem 2, 3, 4 carboidratos. Porque é energia rápida, né? Então, trabalhadores de serviço braçal, né? O vulgo chão de fábrica, né? Então eram pessoas que não são, né? Pessoas que precisam dessa alimentação de certa forma para poder suprir sua rotina de trabalho. Mas agora a gente vê no público que consome fora, ou que come marmitas e etc., que eles têm trabalhos físicos menores, trabalhos intelectuais maiores. Então, a necessidade de ter uma dieta mais balanceada para não ficar pesado, comi 3 quilos de macarrão, fiquei ruim dando aula de tarde. Render, né? Esse é outro tipo de conforto, não é nem esse conforto afetivo. Esse é o conforto fim de semana. De memória. Esse é o conforto de sensação de bem-estar para a produção, para produzir o que eu preciso fazer, né? Exato. É essa sensação. É a comida justa, né? É o que eu preciso comer para aquele momento do dia, né? Seja, sei lá, os aventureiros do bairro proibido que vão correr, enfim, precisa de uma alimentação específica, um atleta e etc. Essa ele foi bem longe, né? Eu fui longe. Olha, essa citação aqui... Fui longe. Foi bem longe. É que eu ia dar uma referência pro meu irmão, daí eu fiquei com medo dele ficar bravo comigo. Mas... O pior é que eu peguei a referência, tá? Que tu falou do comfort, da sensação de estar mal, é uma sensação que eu tenho e uma memória muito boa de finais de semana na casa do meu pai. O meu irmão, que deve estar nos assistindo, é um atleta. Literalmente. Eu digo que ele tem problemas sérios, porque acordar no domingo 7 da manhã pra correr com chuva, não dá. E eu tenho essa lembrança. Geralmente, às vezes, quando minha mãe ainda era viva, ou meu pai inventa de fazer alguma coisa e a gente morre comendo. Como meu irmão é atleta, ele é extremamente magro. Então, pra quem assistiu MIB Homens de Preto, é a cena, ele deitado na cama, parecendo as minhoquinhas, porque era só barriga. Mano, comi demais. Isso é para um fim de semana específico, né? Não comer 200 carboidratos, ou aqui, que nem eu li na nossa colinha, fazer uma lasanha do tamanho de um ônibus, né? Matar essa lasanha, comer e sair para trabalhar. Então, essas necessidades calóricas, nutricionais, e até mesmo de que tipo de alimento eu vou comer, né? Questões de fibras e tal. O que eu preciso pro meu dia, né? Que era algo que mais ou menos, até a Denise comentou, que era a questão que a gente tinha com... né? Vamos citar as mães aqui, porque a cozinha de casa sempre foi da mãe, né? De ela saber o que a gente quer comer. Precisa, na verdade, não é o que a gente quer, é o que a gente precisa comer, né? Então, tu vai comer isso daqui porque a minha mãe dizia, porque é de comer.
Só come. Isso linka com uma área da nutrição que eu gosto, que é a nutrição na infância, porque na verdade é ali que a gente aprende a comer, né? E quem nos ensina a comer são Sedutor já nossos dizia. pais e É uma conhece. preocupação, assim, olhar que, cara, a comida de todo dia é batata frita, sabe? Não pode, cara, não tem como. Então, é na infância que tu aprende a comer e que teu paladar, né, vai ser treinado Vai ser ali, né, vai ser moldado, exatamente. Então, essa área da nutrição na infância eu acho que é importantíssima, é ali que vai sair os teus hábitos alimentares, né, os teus gostos. Antigamente, como é que era? Era tudo batido junto, era aquela cor meio de beterraba com feijão, aquela coisa preta, e tu tem que comer tudo, né, tem que comer. E hoje não, hoje a gente entende que as crianças precisam conhecer os alimentos, conhecer as texturas, conhecer os sabores. Por que até 1 ano é sem sal? Para conhecer o alimento de verdade, para saber o gosto que aquele alimento tem, né? Para não mascarar já desde o início o sabor daquele alimento. Para ti, no futuro, aprender a gostar daquele alimento na íntegra como ele é, né? Aquela fruta, aquele legume. Para as mães que estão ouvindo também, que é a luz no fim do túnel. Se tu não tem tempo, tem profissionais que estão preocupados com isso. Lugares onde pode ir, que tu vai ter um preço justo, que como se tu fizesse em casa. Exato. Né? Ainda considerando a questão do foco na tua saúde, balanceado, com a facilidade do congelado, de tu saber que tu vai entregar mesmo dessa forma, com saúde, né? E que tu vai poder fazer esse trabalho mesmo não tendo o tempo que há 20, 30, 40 anos atrás, talvez os nossos pais tivessem, né? É que não tinha tanta informação também antigamente. Exato. Hoje em dia é tudo muito, né? Exato. E a gente vem, por exemplo, de um aspecto assim, que se chama... o período dos nossos pais, um aspecto industrial, assim se dizendo. Hoje nós vivemos nesse pós-industrial. Antigamente, assim, a gente sabia que o horário da mesa era aquele, nós íamos nos reunir, almoçar e nós ia trocar experiências do nosso dia ou daquele momento em si, né? Não tinha tantas informações como hoje a gente tem no celular, né? Enfim, em vários outros meios de comunicação. Então, ele era mais autêntico, assim se dizendo. A gente não deixava escapar através de distrações. A gente conversava mais, a gente trabalhava mais, né? A mãe sempre dizia, esse é o almoço que tem. Por que isso de novo? Porque tu tem que comer isso e ponto final. E era ótimo, delicioso. Hoje eu vejo que muito se perdeu disso, né? E para nós é uma satisfação, por exemplo, enquanto profissionais, quando eu tenho clientes que chegam para mim e dizem, olha, sabe quem é que come as tuas refeições? É meu filhinho de 2 anos, 3 anos, que está começando, ele come as tuas marmitas. Então, assim, isso para nós é uma gratificação sem tamanho, sabe? A mesma forma que eu tenho também clientes que levam, por exemplo, a nossa comida para idosos, para os seus pais, para os seus avós, sabe? Que estão ali no momento já mais delicado de vida e que tem que comer uma coisa mais natural, sem muito sódio e tudo mais. E a gente também, assim... não pode se omitir, por exemplo, em ouvir a pessoa, o hábito alimentar da pessoa, entende? Porque, como a gente está falando em sensações, em refeições, tudo isso é muito particular, né? Muito particular mesmo. Então, tem pessoas que vão me pedir algo diferenciado e personalizado, do qual eu não posso dar as costas, sabe? Eu não posso dizer que eu vou levar muito mais tempo para fazer aquelas 3 opções dele do que se eu fizesse muito mais. Não, eu tenho que ouvir ele, entender e tentar entregar o máximo que ele precisa, porque ele está me pedindo um auxílio pessoal, assim se dizendo, entende? Tem um negócio envolvido, obviamente, tem uma troca envolvida, claro, não vamos ser tão românticos assim nesse aspecto, né? Mas é possível. Mas é possível ser um pouco mais humanizado nesse aspecto, ainda mais quando se trata de alimentação. Com certeza. Gente... tô na reta final aí do programa. Vocês nem sentiram, né? Nem doeu. Não. Nem doeu, tava nervosa. Foi muito leve, foi muito bem. Que tá estreando, tu também, Vitor? Também. Aí, ó. 2 estreantes. 2 estreantes, foram muito bem aí, muito legal. Obrigado. Então, vou pedir para que vocês, assim, rapidamente, em 1 minutinho, façam o merchan do negócio de vocês, de onde vocês estão, dê as dicas finais aí para o público que está nos assistindo, né? Lembrando que são parceiros do Senac aqui, o Vitor foi aluno do Senac, foi professor às vezes. A Vatusa, que é nossa colega de sistema aí lá do Sesc, aonde eu tenho muito prazer em almoçar, pelo menos uma vez na semana eu reservo, hoje é o dia, mais tarde eu vou ali, então reservo esse momento para ir lá, porque realmente mandar um beijo pro Paulo, né, e todo o time da cozinha, o nosso chefe. Toda a equipe. Porque são maravilhosos também.
Vamos começar contigo, Vitor? Pode ser, então. Bom, primeiramente eu quero agradecer, que foi um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, né? Com essas parcerias ilustres, assim. O Senac, eu tenho um lugar guardado no meu coração muito especial, que foi ele que despertou toda essa paixão e esse senso de propósito que eu adquiri através da cozinha. E agradeço ao Matheus, que é meu mestre, sempre professor, e me ajuda sempre nos piores momentos. Mesmo tu querendo me matar. Mesmo às vezes eu quero, Isso é uma história que eu conto outro dia. E vice-versa. Bom, o que eu quero dizer é que é o seguinte, comer bem, sabe, é extremamente importante, ainda mais nos tempos de hoje, que a gente vive muita correria, muita falta de tempo, assim se dizendo, para tratar dessas coisas mais básicas e necessárias, sabe? Eu entendo que a cozinha, assim como a gente apresenta hoje, ela tende a se transformar num, como é que se pode dizer, num ritual, com o tempo vai, né, quase ancestral, porque cada vez menos as pessoas vão cozinhar menos, né? Mas o que eu quero dizer é que nós, como profissionais, estamos aí para atender sempre a necessidade que houver, né, e do que as pessoas precisar. Nós do Vito somos imensamente, assim, felizes trabalhando e cozinhando para as demais pessoas, sabe? E sendo honestos com nós mesmos e com as pessoas que nos apoiam, que estão próximos de nós, né? E tudo mais. Então, a gente só tem a agradecer. E se você não tem tempo para cozinhar, fica tranquilo que nós cozinhamos para vocês. E onde é que eles vão te achar? O teu endereço. O nosso Instagram é @VitoCulináriaAfetiva, tá? Nós temos um site também com os nossos produtos, com um pouquinho da nossa história, que é www.vitoculinariaafetiva.com.br. É Vito com 2 T's, né? Vito com 2 T's. Tá? O Vito, só fazer um parênteses rapidinho. Até como o Matheus falou, que muitas vezes a culinária caseira domina a figura materna, né? Mas lá em casa eu tive uma influência um pouquinho diferente. O meu pai fazia de forma muito singela os preparos, e eu vim descobrir isso depois que eu comecei a cozinhar. Então ele também era Vitor, né? E era chamado ali na comunidade, no bairro, por Vito. Então essa homenagem que eu fiz para ele, quem plantou essa matriz culinária dentro do meu ser aí. Que legal. Então, agradecer, né? Gostei muito de estar participando aqui. Eu acho que foi bem importante. Foi uma troca muito, muito legal, assim. Então, convidar todo mundo, né? A conhecer o Sesc Caxias do Sul, para quem ainda não conhece. Lá no Sesc a gente tem, além do nosso restaurante, né? Que funciona de segunda a sábado, né? De segunda a sexta a gente trabalha com a refeição, essa culinária caseira do dia a dia, né? Enfim. E no sábado a gente tem sempre festivais gastronômicos, né? Então, todo sábado um festival gastronômico diferente, né? Para os clientes estarem... Também indico, quando eu fico aqui o final de semana, vou lá, faço academia mais pro final da manhã. Para poder almoçar. Pra já almoço. E tem, olha, o do hambúrguer foi sensacional, foi uma experiência surreal, assim, foi bem diferente do que eu imaginava. O de risotos foi muito bom. O da culinária italiana, sempre é uma surpresa boa, viu? Parabéns. Então, todo sábado a gente, né, traz alguma culinária diferente até para mudar, né? O pessoal no sábado tem um tempo maior para almoçar, então a gente sempre traz alguma coisa para estar experimentando diferente do habitual do dia a dia, né? Junto ali no Sesc também a gente tem a venda das nossas refeições congeladas, né? E tem um site também das refeições congeladas. Através do site do Sesc Caxias do Sul, tu consegue encontrar lá. Então tem todas as opções, né, das refeições congeladas ali também. E dentro do Sesc a gente tem, né, uma infinita variedade de serviços ali dentro. A gente tem academia, né? Nós temos uma biblioteca, nós temos um teatro, uma quadra de esportes, a gente tem o contraturno escolar do Criar, né, ali também. Tem pacotes de viagens através do SAC ali para vender. Então o Sesc eu digo que é um shopping center de serviços, né? Tem uma infinidade de produtos ali. Então, para quem não conhece, é na Moreira César, né, 2462, ao lado dos bombeiros ali. Então, convido, né, a todos a conhecer e prestigiar lá o Sesc Caxias do Sul. Muito obrigada. Muito bem, chegando ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a todos. Obrigado, Denise. Obrigado pelo convite. Nos sigam aí nas redes sociais, @Senac Caxias do Sul. Vocês me encontram no Senac quase que todos os dias. E no meu Instagram Só sábados e domingos que não, na verdade. Isso, daí sábados e domingos eu tô emprestado pro Altos do Vale. Mas sigam a gente lá. E eu acho que de síntese do episódio de hoje não é porque tu não tem tempo de comer bem. Porque tu pode até não ter tempo, mas tem quem faça esse alimento de qualidade, saudável e digno, né? E com um preço justo. Exatamente. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aí nessa 1 hora.
que vocês nos acompanharam aí de casa, do trabalho. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto nós gostamos e nos divertimos falando sobre memória, sobre alimento saudável e sobre experiência através de uma boa comida. O mundo da culinária é vasto, é incrível e a gente está desvendando ele em cada um dos nossos episódios. Te convido para participar conosco, então, do Pode Cozinhar e assistir. Se tu não assistiu os outros que já passaram, vai lá no YouTube do Senac RS, assiste todos os outros e nos acompanha nos próximos. O próximo a gente vai falar sobre empreendedorismo. A gente vai falar sobre empreendedorismo e vai estar bem legal também. Agradeço, Vitor, agradeço, Vatuza. Até o próximo. Até o próximo. Um grande beijo para vocês e a gente está terminando mais um Mudando Vidas, o podcast sobre educação do Senac, o nosso Pode Cozinhar do Senac de Caxias do Sul. Um beijão e até a próxima.